O livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia. Não é verdade, o livro de Jó não é nem de longe, mas nem de muito longe, o livro mais antigo da Bíblia. É um livro pós-exílico. Vamos tratar de Jó. Não vai dar conta de dizer tudo o que é necessário nesse vídeo. Esse vídeo será um vídeo sobre as questões fundamentais, introdutórias fundamentais do livro de Jó, mas a questão fundamental sobre a teologia de Jó vai ficar para o próximo vídeo. Eu já antecipo que, ao final da introdução ao livro de Jó, você terá ouvido algo que você não lerá na literatura especializada, porque minha posição diverge da literatura especializada. Não é única, eu posso citar pelo menos um outro autor que, se não chega a dizer tudo o que eu direi, é fundamento para o que eu vou dizer, mas não posso apelar para a autoridade de autor nenhum. Falarei do alto da minha solidão conceitual nesse sentido. Sinta-se à vontade. Se você acha que não vale a pena perder seu tempo para ouvir alguma coisa que não está na literatura, vá procurar na literatura. Se você ficar curioso ou curiosa de ouvir o que será que o necromante tem a dizer que eu não lerei na literatura, fique por aí, tome um café, escute, não precisa acreditar, não. E se você encontrar algum equívoco no que eu estou dizendo, são ao livro de Jó. Primeira questão. Isso você encontrará na literatura. O livro de Jó está caracterizado por dois registros de redação. O início do livro, vamos chamar de prólogo, e o final do livro, vamos chamar de epílogo, está escrito em prosa. O núcleo do capítulo 3 até o capítulo 42:6 está escrito na forma de poesia. Isso é perceptível, visível. Naquelas Bíblias que imprimem os versículos iguaizinhos, você só perceberia com memória do que você estudou no ensino médio. Mas algumas Bíblias imprimem a configuração da poesia de um jeito e da prosa de outro. Então, o prólogo e o epílogo são escritos como uma ata, e o núcleo, os textos centrais, do capítulo 3 ao 42:6, na forma de estrofes, versos e estrofes. Aí você, batendo o olho, já vê. Muito boas essas Bíblias nesse sentido. As Bíblias de versículo tudo igual não ajudam em nada o leitor desinformado, que permanecerá desinformado. Muito bem, e qual é a questão, professor, de parte ser em prosa e parte ser em poesia? Bem, atenção, eu vou me ater ao que está na literatura e então eu faço a minha avaliação sobre isso. A literatura pressupõe que, sendo dois registros discursivos diferentes, isso pressupõe dois autores diferentes. Então, se discute se alguém escreveu o prólogo e o epílogo e se alguém escreveu o núcleo. Então, um autor teria escrito o prólogo e o epílogo, provavelmente a mesma pessoa, e outro autor teria escrito o núcleo poético. Minha posição sobre isso: se a decisão for tomada no registro discursivo, porque é poesia e porque é prosa, não há razão nenhuma para se concluir que sejam dois autores. Não é fundamento suficiente, não é argumento suficiente. Um único autor pode ter usado dois registros discursivos. Seja começando com poesia, passa para prosa, volta para poesia. Pode ser o contrário, começa com prosa, passa para poesia, termina com prosa. Há textos do Antigo Testamento que são prosaicos e, de repente, fazem a citação de uma poesia e continuam na prosa. É muito comum. Então, se este dado, o duplo registro discursivo do livro de Jó, fosse um dado isolado, não seria razão nenhuma para se postular necessariamente uma dupla autoria. Poderia ser indicativo, sim.
O livro de Jó poderia ter sido feito por duas pessoas. Uma fez o prólogo e o epílogo, outra fez o núcleo poético. Mas também poderia ter sido por uma pessoa só. A mesma pessoa fez o prólogo, o desenvolvimento e o epílogo. Não é razão suficiente para você postular que sejam dois textos colados. Mesmo tipo de argumento para quando você encontra as duas expressões divinas num texto, Elohim e Yahvé. Professor, esse texto é uma colagem, porque ora fala de Elohim, ora fala de Yahvé. Não necessariamente. Quando um texto é montado e você tem razões outras além do nome da divindade para argumentar isso, a duplicidade do registro do nome divino é mais um argumento, mas sozinho não é argumento consistente. O mesmo autor, em fase adiantada da tradição, pode ter usado alternativamente como sinônimo tanto o termo Yahvé quanto o termo Elohim. Mas, se você tem um texto em que aparece Elohim e Yahvé, e ainda assim a teologia é completamente diferente, num caso e no outro, aí é, obviamente, que a dupla presença do registro Elohim e Yahvé respondem por uma dupla autoria. É o caso dos textos do dilúvio. Mas, isoladamente, tanto um texto que usa Elohim quanto Yahvé, quanto um texto que começa com registro, prosa, passa para outro, poesia e volta para prosa, não são argumentos suficientes para defender uma dupla autoria. Então, com base nisso, a discussão é uma discussão de quinta série, porque você vai especular. E pesquisa não se faz com especulação. Você especula sobre evidências, com base em indícios. Agora, especulação pura e simples não é pesquisa. Muito bem, professor. Então, a gente pode dar um segundo passo. A gente poderia perguntar se há outro indício. Muito bom. Parabéns. Haverá outro indício? Bem, atenção. Aqui eu vou me referir única e exclusivamente ao conjunto internacional da literatura. Desconheço exceção. E, ao mesmo tempo, a leitura confessional da igreja, porque, nesse caso, se equivalem. Bem, digamos que, além do registro discursivo, o conteúdo fosse diferente. A teologia fosse diferente. E é o caso? Vamos avaliar? Vamos olhar o prólogo e o epílogo, porque é um conjunto. Um homem justo faz seus sacrifícios, eventualmente os seus familiares haviam pecado. Obviamente, isso já se pressupõe em período pós-exílico e a teologia sacerdotal. Então, quem pensa em Jó como um texto pré-exílico pode tirar o cavalinho da chuva. Não existe sacrifício pelo pecado no período pré-exílico. Existe sacrifício, mas não pelo pecado. O sacrifício é comida para a divindade, para as divindades. Sacrifício pelo pecado e a Yahvé só no Templo de Jerusalém, já sob o poder sacerdotal. Não é nem depois do cativeiro, é depois da tomada do poder pelos sacerdotes. Então, esse homem justo, preocupadíssimo com a sua família, faz sacrifício pela sua família, etc. Desgraçadamente, ele se vê vítima de uma disputa entre Elohim e um dos seus funcionários, um dos Bene Elohim. Não tem absolutamente nada a ver com o diabo aí. Nada. Se você encontra o diabo em Jó, é como você encontra Jesus em Isaías. É a alegoria sua da sua igreja. Do ponto de vista histórico, esse é um embrião teológico do que se desenvolverá séculos mais tarde na teologia do diabo. Mas ali não tem absolutamente nada a ver com o diabo. É um dos Bene Elohim, seria um deus do panteão de Elohim, seria um funcionário de Elohim. Vamos deixar essa questão sobre a mesa para outro momento e outra discussão, mas deixemos claro que se trata de um dos membros, um dos componentes do céu, um Bene Elohim. E num dia em que os Bene Elohim comparecem diante de Deus, então essas assembleias eram comuns, Deus fica lá sentado na audiência, e os Bene Elohim vão lá prestar declarações, dar informações, discutir, etc. No meio deles vai um Satã, a tradução Satanás é de Satanás,
é um substantivo comum, um adversário, ou seja, um Bene Elohim se comporta como um adversário de Elohim. Então ele vai lá, senta, a divindade o provoca, na verdade o narrador, porque não tem divindade, não tem Bene Elohim, não tem Jó, não tem amigo de Jó, não tem mulher de Jó, não tem amigo de Jó, não tem amigo de Jó, não tem amigo de Jó, não tem nada. É só o narrador controlando todos os personagens. Como o narrador tem uma estratégia, todos os personagens vão se comportar exatamente como o narrador faz com que eles se comportem. Então, a divindade provoca, o Bene Elohim viu lá meu servo Jó. Aí você conhece a disputa, no final, Deus autoriza que esse Bene Elohim vá lá e desgrace a vida do pobre do Jó. Aí, a vida do pobre do Jó é desgraçada completamente. A mulher dele manda que ele tome uma atitude de reação contra a violência que ele sofre e morra. Ele diz que receberá de Deus a desgraça, assim como recebeu a graça. E então ele é justificado. Pulamos para o prólogo. Deus então o justifica, Deus dá a ele tudo que ele perdeu em dobro, a fazenda, os filhos, tudo. E a história termina de modo maravilhoso. Teologia da retribuição, teologia da prosperidade. Presente nas igrejas neopentecostais aí, para quem quiser ver. Quem gosta do livro de Jó, por favor, seja comedido ao criticar as igrejas neopentecostais, porque a teologia das igrejas neopentecostais é bíblica. Você não gosta? Muito menos eu. Mas eu não posso dizer que ela não seja bíblica, porque é de qualquer igreja, você pode tirar da Bíblia. A teologia da prosperidade, ou seja, se você der, Deus te abençoa, isso tem um monte de versículo que garante isso. Significa hoje a mesma coisa que significava à época, manipulação de consciência de gente pobre. Mas é manipulação hoje e é manipulação na época. O texto de Jó é uma manipulação despudorada. Mas fiquemos nesta declaração. É um texto conservador. É um conteúdo de catequese. É um conteúdo confessional. É um conteúdo crente. É um conteúdo para reproduzir comportamento semelhante. Sofra, apanhe, tenha uma vida miserável, fique doente, fique sem emprego, fique sem família, fique sem terra, fique sem comida, mas não perca a sua fé. E, principalmente, continue fazendo os sacrifícios. É para isso que serve esse tipo de literatura. Mas o que eu ganho com isso? Ah, no final você vai ter tudo em dobro. O que eles não falam? Se você não ganha em dobro, eles vão dizer que você tinha um pecado que era maior do que a possibilidade de Deus te abençoar. Não erra nunca esse tipo de pilantragem teológica. Mas é conservador. Ok? Então, o prólogo e o epílogo são escritos em prosa e é conservador. Comporte-se direitinho que no final Papai Noel te dá um presente. Vamos agora para o núcleo. O núcleo é invariavelmente, eu desconheço exceção, interpretado como um grande número de reclamações e impropérios, de gritos, de brados, de sofrimento e desespero de Jó, uma reclamação insuportável de Jó. E aí muita gente fala, vai, aprofunda a dor, aprofunda a calamidade, faz aquelas viagens filosóficas, vai lá, vem cá, volta lá, faz uma pseudo profunda reflexão sobre a miséria humana, tudo comprado, porque ele já sabe como é que a história vai terminar. E o pior livro mais mal escrito e o melhor livro mais bem escrito, no final, vão dizer, Jó se arrependeu. Então, vejamos. Jó sofre, se você considerar apenas o núcleo, esquece o prólogo, esquece o epílogo. Estamos levantando a hipótese de ter sido outra pessoa que escreveu. Então, começa no capítulo 3, começa com alguém amaldiçoando o dia do nascimento dele e você não sabe por quê. O prólogo não tem nada a ver com essa história, por essa hipótese. Estamos tentando decidir se é uma história só ou se são duas montadas. Então, para analisar o núcleo, vamos esquecer o prólogo e o epílogo. Jó já começa resmungando no capítulo 3, e aí você, à medida que a história se desenvolve, você descobre, tá? Todo cheio de pústulas. Ele é uma posta de carne humana viva. Então ele reclama, protesta a inocência dele, e aí vem um amigo, fala asneira no ouvido dele, ele protesta a sua inocência, vem outro e diz, você está errado, e não estou errado, você está errado, mas não sabe, não estou errado, não.
E aí vem o outro e fala, mas você está errado, e não estou errado. Ou seja, ele protesta o livro inteiro, a inocência. No final da história, Deus se revela para ele. Não são mais os amigos, fazendo teologia, mas é o próprio Deus que aparece para o personagem. Aí aqui o ingênuo de leitura da personagem leva os personagens a sério, deixa de ser um amigo, agora é o próprio Deus. Não, não era nem o amigo, nem o próprio Deus. É sempre o narrador controlando tudo. E aí, diante da visão maravilhosa, o narrador faz com que Jó contritamente diga, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que os meus olhos te viram, eu me arrependo no pó e na cinza. Então, segundo a interpretação geral da comunidade, Jó se arrependeu. Bem, se Jó se arrependeu, o livro é crítico ou conservador? Qual é a mensagem que está sendo passada? É uma mensagem diferente do prólogo? Quando você sofrer, se rebele, se revolte, questione, grite, se desespere, berre. Ou a lição é, quando você sofrer, cale a boca, não fale nada, não reclame, não proteste, não murmure, não resmungue, porque Deus sempre está certo. Hein? Diz para mim. Vai lá. Pega o comentário que você quiser. Pode pular aquele monte de charopada que os caras escrevem no início e vai no finalzinho. Ele fala do arrependimento, o sentido da vida, adequação com a... Muito bem. Então, chegamos à seguinte conclusão. Segundo todos os comentários que eu conheço, desconheço exceção. Segundo a interpretação da igreja, segundo a interpretação de todo mundo, tanto o prólogo, quanto o epílogo, quanto o núcleo são conservadores. Então, não vejo razão, de novo, para a gente dizer que são duas pessoas escrevendo. A mesma pessoa pode ter escrito as duas histórias. Não há razão objetiva para se postular dois autores, dentro desse quadro da literatura. Tudo bem? Mas você não acha que eu faria um vídeo para parar aqui, né? Eu não venho a público dizer coisas que todo mundo diz, porque se todo mundo diz, ouça todo mundo. Eu venho a público para dizer algo que eu digo e do que eu discordo de todo mundo. Eventualmente concordo com fulano, concordo com Beltrano, discordo de Cicrano. Sempre será assim. Nos vídeos, o Necromante lê, você já me viu, dependendo de quando esse vídeo seja postado, você já me viu lendo aqui e comentando o Tratado de História das Religiões, do Mircea Eliade, e a história do ceticismo de Erasmo Spinoza. E, nas duas leituras, livros que eu abraço e recebo amorosamente, eu fiz críticas. Em alguns momentos, críticas contundentes, porque o que está escrito não tem nenhuma procedência, nenhum fundamento. Por quê? Porque é assim que a pesquisa funciona, pelo menos a minha pesquisa. Eu concordo com o que me parece correto. Eu não concordo com pessoas. Eu não lido com pessoas. Na pesquisa, eu não lido com pessoas. Eu lido com informações. Então, a pessoa me dá informações, eu avalio. Essa informação que ela está me dando presta. Essa aqui é lixo puro. Com base em quê? Com base na minha cabeça. Por quê? Com o que você acha que os pesquisadores lidam? Com a cabeça dos outros? Não, com a minha cabeça. Como já me disseram uma vez numa viagem famosa de um carro, eu e 3 amigos, Oswaldo tira as coisas da cabeça dele. Eu tiro as coisas da minha cabeça. Não tiro as coisas de repetir os livros que eu leio, porque é meio constrangedor a gente perceber que a pessoa só está repetindo os livros. Você tira os livros dela e ela esvazia como um saco de batatas sem batatas. Então, vamos ao problema. E olha como eu não estou sozinho. O raciocínio que é possível fazer a partir de agora vem de um crítico literário dos Estados Unidos, Jack Miles. Escreveu um livro chamado Deus, uma Biografia. E, em certo momento, ele diz que a tradução do versículo 6 do capítulo 42 de Jó, Jó 42, 6, está errada.
Não vou discutir isso nesse vídeo, discutirei no próximo vídeo, mas aqui eu vou botar uma pulga na sua orelha. Vamos voltar ao núcleo? Vamos voltar àquela discussão sobre se o núcleo é conservador. Segundo a literatura, sim. Há alguns comentaristas que fazem malabarismo para apresentar o personagem Jó como um representante do mundo da altíssima filosofia crítica, para no final ele ficar de quatro e pedir, pelo amor de Deus, me perdoe porque eu sou um imbecil. É por isso que eu não levo a sério abordagens literárias da Bíblia. Não levo. É direito das pessoas, publique, faz o que quiser, mas eu não perco meu tempo. Porque não faz nenhum sentido. Nenhum sentido na cabeça de um autor isso. Então vamos analisar. Nós temos, do capítulo 3 ao capítulo 42, quase 40 capítulos, ok? Quase 40 capítulos. Vamos alterar o livro de Jó. O livro de Jó não é o livro de Jó. É um livro para ensinar as pessoas a não xingarem palavrão. Tudo bem? Então, no final, o personagem Jó dirá: como eu me arrependo de ter xingado o palavrão. Tudo bem? Entre na vibe, eu estou ilustrando o que eu estou dizendo. E como é, então, o livro, do capítulo 3 ao capítulo 42? Capítulo 3, eu vou ver se eu conto, tá? Vamos ver se eu consigo. 43, eles tinham um palavrão. 2, eles tinham outro palavrão. No 3, 4, 5. No 5, outro palavrão. No 6, outro. No 7, outro. No 8, outro. No 9, outro. No 10, outro. No 11, é palavrão que eu não conheço. Comecei a aprender palavrão. Eu não conhecia esse palavrão. Opa, mais um para eu usar. 10, outro. 11, outro. 12, outro. 13, outro. 14, até o Bocage começa a ficar, nossa, mas esse menino é um especialista. E 16 e 17, todos os palavrões do planeta, inclusive os da Itália, que juntam o campo genital com o campo religioso, Jó vai usar. Até o Marquês de Sade vai pedir a Deus para voltar, porque ele poderia ter feito maravilhas com 5 daqueles palavrões que Jó vai proferir. São quase 40 capítulos. Como ele para de falar do 3 ao 37, são 35 capítulos, né? Então ele falou pelo menos 35 palavrões. Mas daqueles, sabe, que desopila o fígado. Porque palavrão é uma maravilha. Palavrão é uma maravilha. Palavrão é para desopilar o fígado. É melhor um palavrão do que você xingar uma pessoa, né? Fale um palavrão. Deu uma topada? Xingue. Mas solte o verbo. Pronto. É melhor que uma terapia. Agora, engula os palavrões e depois vá fazer terapia. Muito bem. Então, nós acabamos de produzir um livro que, para ensinar as crianças a não xingar palavrão, fez o personagem xingar todos os palavrões. Aí a criancinha começa a ler aquele manual de uma inteligência pedagógica superlativa. Nunca teve um pedagogo que dominasse tantos paranauês da didática infantil. Piaget é pinto. Vygotsky está com vergonha de nunca ter cogitado tão eficientíssima estratégia, que é a criança vai ler no livro, sabe esse palavrão? Repita isso. Não é para falar essa palavra. Sabe essa segunda? Repita isso. Tá vendo? Essa palavra não pode, Papai do Céu não gosta. No final do exercício, como a gente sabe que o manual é para não xingar palavrão? Porque o personagem, no final da história, vai dizer: eu não devia ter falado os palavrões. Deus é lindo. Eu acabei de ver Deus e aprendi que eu não posso falar aqueles palavrões. Eu não posso falar esse palavrão, 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 esse palavrão. Faz sentido na sua cabeça? Que um autor possa ser tão burro para fazer um livro assim? Tem que ser muito burro. Por quê? Porque agora um sujeito que tem uma vida miserável, como é a vida do Jó,
Alguém está dizendo para ele, se arrependa. Esse é o objetivo que os intérpretes dizem que é o objetivo do livro. Mas o camarada vai estar lá desempregado, doente, abandonado, corno, tudo que é ruim na vida, o sujeito vai estar lá. Aí ele lê Jó reclamando, resmungando. O que ele está aprendendo? Todas as razões possíveis para ele dizer, eu não tenho culpa nenhuma, eu sou um sofredor. A culpa é de Deus e do mundo, minha não é. É de Deus e do mundo. Aí a culpa é de Deus, a culpa é de Deus, a culpa é do mundo, a culpa é do mundo, a culpa é de Deus, a culpa é do mundo, a culpa é de Deus, a culpa é do mundo, não é minha culpa, não é minha culpa, não é minha culpa, não é minha culpa. Aí vem um amigo, é sua culpa, cala a boca, imbecil, cala a boca, imbecil, cala a boca, imbecil. Vem outro amigo, a culpa é sua, cala a boca, idiota, cala a boca, idiota, cala a boca, idiota. Aí no final, esse sujeito que está aferradamente seguro da sua inocência diz, eu estava errado. Beleza, ele aprendeu uma lição. Mas quantas lições contrárias ele aprendeu? Não faz sentido. Não faz sentido que alguém escrevesse uma história assim. Compreende? Ou faz? Se faz, tudo bem. Se faz, deixa para lá. Se faz, vai na onda. O livro de Jó é um livro conservador, a literatura está certa. Vamos brincar de mamãe mandou bater nesse aqui. É um autor só. Mamãe mandou bater nesse aqui. São dois autores. Porque não tem nada objetivo até agora que justifique a discussão interminável se o livro é uma montagem ou não. Porque é conservador nos dois lados. Tudo bem, professor, mas não adianta o senhor falar que não faz sentido se Jó se arrepende no final. Mas essa é a questão, ele se arrepende? E se a história for outra? E se a história for, a culpa não é minha, 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 a culpa é sua, cala a boca, idiota, a culpa não é minha, a culpa não é minha, a culpa não é minha, a culpa é sua, cala a boca, idiota, a culpa não é minha, a culpa não é minha, é culpa sua, cala a boca, idiota. Ele protesta a inocência dele, diz que não é possível que a culpa do sofrimento dele seja dele. Aí aparece aquela besta fera, porque é divindade que aparece no capítulo 38, com todo o respeito. Aquilo é um monstro. Você tem uma criatura lá exudando pus por todos os poros e fica aquela criatura megalomaníaca, bestial, insensível. Olha para ele, onde você estava quando eu criei hipopótamo? Cala a boca, verme. Aí Jó, onde você estava quando eu criei o crocodilo? Cala a boca, imbecil. Aí o Jó ouve isso, coça a cabeça, daí eu sou imbecil. Tudo isso que eu falei é asneira, mas sabe por que eu falei essas coisas? Porque me falaram que você era de um jeito. Então eu acreditava que eu podia gritar. Eu estou gritando porque eu acreditava que você tinha ouvidos, mas eu acabei de descobrir que você é uma porta. Você não tem ouvidos, você é surdo. E se você é desse jeito que acabou de aparecer para mim, eu tenho pena do barro mortal. Essa tradução, eu tenho pena do barro mortal, é a tradução que o Jack Miles propõe para Jó. Se Jack Miles está correto, o núcleo de Jó não é conservador. É o texto mais retoricamente violento da Bíblia e contra a tradição. É um livro para destruir a tradição. É para dizer, este Deus que está sendo ensinado faz da vida humana uma miséria e mais nada. Encerrarei o vídeo, porque eu vou continuar isso em outro vídeo, dizendo o seguinte: a tradução do Jack Miles está correta. Eu chequei a tradução, ele está correto. Isso eu vou discutir no outro vídeo. Então, minha posição, o núcleo não é conservador. O núcleo é o texto mais crítico à teologia de Jerusalém, da Bíblia inteira, com exceção de dois textos, o livro de Cântico dos Cânticos e Isaías 4, de 2 a 6. Isaías 4, de 2 a 6 é o texto mais difícil de traduzir da Bíblia que eu já enfrentei, e Cântico dos Cânticos é o livro mais sofisticado da Bíblia, se não for da literatura antiga. É de uma sofisticação que não há, para mim, comparação. E esses três textos, o núcleo de Jó, Cântico dos Cânticos e Isaías 4, de 2 a 6, são absolutamente críticos
Mas críticos não no sentido de que discordam da tradição, destroem a tradição, reduz a pó, da pena, da surra que esses textos dão na teologia do Templo de Jerusalém. Se o Jack Miles estiver correto, e para mim está, se a minha avaliação de que Jack Miles está correto, aí alguém que julgue, estiver correta, o núcleo de Jó é crítico. Logo, não tem nada a ver com o prólogo e o epílogo. Então, necessariamente, de modo indiscutível, alguém escreveu o prólogo e o núcleo e alguém escreveu o epílogo, o prólogo e o epílogo, e alguém escreveu o núcleo. Pessoas diferentes, com teologias diferentes, posições políticas diferentes, interesses diferentes. Acrescentaria um último aspecto. A literatura que defende que são dois autores diferentes, e não tem razão nenhuma para eles dizerem isso, porque tudo é conservador, ainda dizem o seguinte, o que faz menos sentido ainda. Primeiro veio o prólogo e o epílogo, depois o núcleo. Não. Está errado. Primeiro foi escrito o núcleo, porque primeiro veio o texto crítico. Primeiro nasceu o texto para criticar o Templo de Jerusalém. E eu vou explicar no próximo vídeo por que isso aconteceu. O livro de Jó deriva da doutrina de que Deus é bom. Se Deus é bom, então todas as desgraças humanas só podem ser culpa humana. É isso que o autor do livro de Jó quer dizer. Não façam isso. Vocês vão destruir a integridade das pessoas. Porque tudo de ruim que acontecer com elas, como vocês vão inventar esta pornográfica teologia de que Deus é bom, a culpa será das pessoas. Dito e feito. Abra a sua janela e escute qualquer sermão em qualquer igreja. Mas isso eu vou discutir em outro vídeo. Como o templo não conseguiu calar o núcleo, o que o templo vai fazer? Rastrar. Monta um prólogo conservador, um epílogo conservador, encaixa, pronto. 2.500 anos depois, até os grandes especialistas da Alemanha estão dizendo que o livro é conservador. Floreiam, porque ficam patinando no núcleo, nos textos pesados, floreiam, saem do trilho, escorregam para cá, escorregam para lá, mas quando chegam no arrependimento de Jó, tudo que eles disseram vira geleia, sem nenhuma consistência, porque no enredo final, Jó se arrepende. Logo, a história é conservadora. Mas a história não é conservadora. O livro se apresenta como conservador porque ele foi castrado. E aí, quando ele foi castrado, quando ele vai ser traduzido para a Septuaginta, a ambiguidade que está no hebraico, na tradução do verso 42:6, desaparece. Pronto. A mágica está feita. Mas isso é assunto para outro vídeo. Até lá.